Olá, meus queridos. Hoje temos mais uma aula de português, a aula 34. Iniciamos um novo capítulo, capítulo 11, com o tema A Realidade nos Textos Jornalísticos. Começaremos com uma troca de ideias, depois falaremos sobre reportagens, depois pronomes e coesão e depois as atividades. Aqui em troca de ideias, nós temos a página de um dicionário e aqui nós temos destacado aqui em vermelho 4 palavras. Vamos ver quais são o significado dessas palavras? Então, iniciando com preconceber. Significa conceber antecipadamente. Preconcebido. Concebido de antemão. Tem até uma frase de exemplo que é essa aqui, ó. Sua reação foi espontânea e não preconcebida. Depois temos preconceito. Ideia preconcebida, né? E temos também o 2, que significa intolerância ou aversão suspeita. Aí, má vontade gratuitas contra pessoas, povos, crenças e etc. Aí, continuando, o preconceito deve ser combatido com esclarecimento. Então, e aqui embaixo nós temos a última, que é preconceituoso, que significa que tem preconceitos. Então, vocês viram essas palavras aqui? Todas, né? Essas palavras vêm de preconceber, né? Então, vamos ler o que eu coloquei aqui, ó. Você percebeu que o sentido dessas palavras estão relacionadas e evidenciam que preconceito significa ter ideias preconcebidas sobre algo ou alguém? Ou seja, o preconceituoso é quem reproduz ideias elaboradas de antemão, sem uma avaliação reflexiva, né, ou crítica, e esse assunto será abordado na reportagem a seguir. Então, antes de irmos para a reportagem, olha, essa parte aqui, ó, é bem interessante. Fala que quem é preconceituoso é quem reproduz ideias elaboradas de antemão. Então fala que geralmente quem é preconceituoso, ele não é a ideia dele. Geralmente é uma ideia que já vem de outras pessoas, que são faladas por outras pessoas, ou que já é de costume, e aí a pessoa vai e reproduz aquilo, sem ter pesquisado, sem ter conhecimento do que realmente pode ser sobre uma pessoa, sobre uma cultura, sobre uma religião, sobre até algo, entendeu? Então isso é ser preconceituoso e vem de preconceber, de uma ideia antes de saber da história, você preconcebeu o que era aquilo através de outras pessoas, ou às vezes você também, às vezes nem foi outra pessoa, mas o teu pensamento é aquele, mas você não sabe de onde que vem e não procurou saber se realmente aquilo que você pensa sobre algo é verdade, né? Então é isso. Aí vamos ver o texto jornalístico aqui. Aqui em reportagem, né? Aí tá aqui, leia esta reportagem. Vamos iniciar. Contra preconceito. Garoto de 11 anos ensina respeito a toda a diversidade. Há um ano, o garoto Gustavo Gomes dava uma aula de igualdade racial e de cidadania em matéria da TVT, que ganhou as redes sociais. Por redação da RBA, publicado no dia 3 de 11 de 2015, às 12h01. A última modificação, dia 3 de 11 de 2015, às 14 horas. Então, aqui são algumas informações e alterações no texto, né? Então, vamos lá. São Paulo. Em novembro do ano passado, uma reportagem do seu jornal da TVT mostrava uma entrevista do garoto Gustavo Gomes da Silva Santos, que, com apenas 10 anos, deu uma verdadeira aula de igualdade racial e de cidadania. O resgate daquela reportagem marca o início de mais um mês da consciência negra. O vídeo das declarações de Gustavo já foi visto mais de 400 mil vezes no YouTube e no Facebook, e o estudante recebeu prêmios como o Cidadão São Paulo, uma iniciativa do Catraca Livre. Sou negro, mas eu tenho 2 olhos, 2 braços e 2 pernas, 2 rins, um pâncreas, um fígado. Tudo o que você tem. Só o que muda é a cor da pele e a personalidade.
O caráter é a única coisa que quase nada pode mudar, ensina o garoto. Gustavo, que é aluno do CEL Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo, acompanhava as atividades de um projeto que promove a leitura dos contos africanos e afro-brasileiros nas escolas da rede municipal, quando deu as declarações que encantaram e despertaram a consciência de muita gente. O garoto conta que a leitura dos contos africanos ensina a ser humilde, forte, a respeitar os outros. Fala, gosto bastante da história africana, gosto de ouvir, gosto de contar e às vezes até de fazer. Se eu sou mesmo um afrodescendente, este afrodescendente gosta de contar histórias, de fazer histórias. Continuando aqui, perguntado se as histórias contribuíram para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade de raça e cor. Gustavo surpreendeu mais uma vez e disse que os contos ensinam que ninguém vive sozinho. Ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem que estar num conjunto, numa equipe bem grande, para a gente poder combater o preconceito, combater a fome, praticamente tudo. Frente às situações de racismo, Gustavo não se intimida. Vai ter sempre alguém que é racista, vai ter uma opinião diferente. Por isso que eu gosto de aprender, não para poder debater com a pessoa, mas mostrar para ela como é você ser negro, mudar o ponto de vista da pessoa e mostrar como você se vê. Porque saber pedir não é ser fraco. Ser fraco é não pedir, não respeitar, não ajudar para não parecer fraco. Isso é ser fraco. O menino aprendeu a ler aos 3 anos e aos 4 já assinou o próprio nome no RG. Ele conta que foi a mãe que o ensinou a ter orgulho de ser negro. Sempre falei para ele sobre o preconceito, que não tem que ligar para isso, que as pessoas todas são iguais, diz Dona Cícera. Na escola, Gustavo também se destaca não só pela clareza na fala, como pela dedicação nos estudos. Desde que ele entrou aqui, nós notamos que ele era acima da média, afirma Ana Paula Guimarães, diretora do CEL Vila Curuçá. Além de aprender mais sobre a influência africana na cultura brasileira, o menino também participa do clubinho poético da escola. Esse é o dia de lembrar. O que o preconceito traz? Nada, já que por dentro nós todos somos iguais. São alguns versos do poema Consciência Negra, escrito por Gabriel. Eu acho que o mundo seria bem melhor se cada um respeitasse a opinião do outro. Então esse é o texto, jornalístico desse garoto, E vocês viram, quanta sabedoria, foi passada num texto e por uma criança tão pequena. Inclusive a atividade que vocês farão em relação a esse texto depois é de interpretação do texto, tá? Algumas perguntas sobre o texto, então se precisar releiam novamente o texto, E sempre olhando para poder estar respondendo corretamente as perguntas sobre o texto. E continuando aqui, que esse texto ele é uma reportagem, Então vamos ver o que é uma reportagem? Reportagem é um texto jornalístico que expõe informações sobre assuntos políticos, econômicos e sociais de interesse da sociedade de forma geral. É comum a presença de depoimentos, ou seja, a transcrição de comentários sobre o assunto. Então vocês viram que ali no texto, nesse texto jornalístico, tinha a transcrição da fala, do menino, também tinha a transcrição da fala da mãe dele, da diretora também, da escola que ele estudava. Então esses são os comentários, ali no texto. E nesse texto também, nós vimos ali, que tem a palavrinha aqui, ó, ele. Então no texto jornalístico vimos a palavra ele. Em determinado momento fala ele.
que é um pronome pessoal, utilizado para substituir ou acompanhar um nome, né? Então, com esse texto também, agora nós vamos falar um pouquinho sobre pronome pessoal, né? Que a gente encontrou nesse texto. E também outro tipo de pronome que nós veremos mais a seguir. Então, pronome pessoal, nós já falamos sobre esse assunto em aulas anteriores, né? Mas vamos relembrar quais são esses pronomes pessoais? Vamos lá. Nós temos o eu, tu, ele e ela, que é o eu primeira, o tu em segunda, ele e ela terceira pessoa, do singular, né? Que não está no plural, então somos singular. E também temos nós, vós, eles e elas, que são a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Mas aqui nós vimos mais a terceira pessoa, no caso, ele e ela, ou eles e ela, no plural ou no singular, né? Então, continuando aqui, também temos os pronomes demonstrativos, que são eles isso, este e aquela. E tem muitos outros, né? Aqui eu destaquei somente 3. Sua função é relacionar partes do texto e indicar posição de algo em relação a quem se fala, né? Então, substitui algumas palavrinhas para indicar uma posição. Então, toda palavra tem uma função dentro de uma frase ou de um texto. E quando colocamos cada palavra no lugar certo, estamos dando sentido às frases, que juntas formarão um texto coeso e compreensível. Tá? Então, o que nós vamos falar aqui agora? Nós estamos falando um pouquinho de coesão. E que a coesão também existe quando a gente coloca, ou seja, o pronome pessoal, ou seja, o pronome demonstrativo. Ele tem que ser colocado na frase em um local que faça sentido. Não posso colocar em qualquer lugar, tem que colocar ele num local que aquela frase ligue a outra, né? Então vamos ver um pouquinho sobre o que é, né, coesão, né? Sobre o que é tornar um texto compreensível, né? Então vamos lá, coesão. Para criar um tecido, olha o exemplo. Para criar um tecido é preciso entrelaçar os fios. Para criar um texto é preciso entrelaçar as palavras, ou seja, mostrar que uma faz referência à outra e que uma ideia se relaciona à outra. Esse entrelaçamento no texto é chamado de coesão. Então, observaram, né, que uma palavra tem que estar entrelaçada à outra, ou seja, tem que fazer sentido. Se eu falo uma frase, eu tenho que falar uma frase completa, com todas as palavras, porque senão a pessoa não vai entender o que eu estou falando. Se eu tiro uma palavra, se eu coloco ela fora de ordem, né, na fala e na escrita, é a mesma coisa, né? Eu também tenho que escrever de forma coerente para que a pessoa entenda. Uma frase tem que estar ligada à outra, que também vai dando sentido e criando uma história ou um texto. Então, isso é coesão. Quando você lê, você entende a história, você lê o texto, pode ser ele fictício ou real, mas ele tem que ser um texto coeso, um texto que faça sentido para que quem leia entenda. Tá? Então, vocês terão também atividades, né, sobre pronomes pessoais e depois os pronomes demonstrativos, né? Então, terão ali algumas atividades e também a substituição de algumas palavras, né, de significados de palavras, que nós também já vimos isso, e vocês também podem pesquisar no dicionário, se tiverem dificuldade de substituir uma palavra por outra, mas ali em relação aos pronomes pessoais e demonstrativos, acredito que vocês não terão dificuldades nas frases que tem, tá? Então, aqui as atividades sobre interpretação do texto é da página 26 a 28, né? E as atividades sobre pronomes e coesão é da página 29 a 31, tá bom? Então, nesta segunda-feira, né, deixe a preguiça de lado, respire e peça a Deus força para se dedicar e fazer o que deve ser feito com satisfação e certeza que colherá bons frutos por seu esforço. Um grande beijo para vocês e um dia abençoado.